Vocês não conseguem deixar para pessoa específica por enquanto? Acho que dá pra mexer aí, né? E aí? Som. Não, som. Quando é página, não dá. Som. Som, 1, 2, 3. Som. Vai lá e fala. Só vai lá e fala. Som. Tá no Vibra. Som. 1, 2, som. Som, tá saindo aí? Som. Quer testar o YouTube já? O senhor dormiu bem? Vou ser sincero, Ana. Shalom! Shalom.
som. Som, 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 som. Som tá sendo normal. Som. O volume tá bom? To fly a rocket ship, you need to be an optimist. Som. O volume tá No bom? astronaut. Deixa eu ver que dependendo aumenta um pouco mais na mesa. Eu acho que é um pouquinho mais baixo que o outro microfone. Som, som. Som. É, vou aumentar um pouquinho mais na mesa. Cristo Jesus habita em mim. Os fones emprestados para poder qualidade. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criaste a terra e o céu. Hoje tua glória invade meu ser. Aleluia. 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 Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. Espírito luz, Deus de Israel, Cristo Jesus habita em mim. Espírito luz. Dá pra colocar o playback aqui, dependendo até fazer no outro, já. Vou pedestal o pessoal falando. Tipo, pegar lá, tipo, pedestal do microfone aqui, tipo, de dois ou três, o pessoal tá. Tipo, mandar não, a gente vai seguir essa live.
Para muitos pode parecer um sonho ter uma piscina de ondas no quintal do seu imóvel. Agora está virando realidade. Sabe aonde? Aqui na Surfland, em Garopaba, Santa Catarina. Já imaginou? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata,
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. Estou em
você tem um estabelecimento na área da alimentação e trabalha com delivery,
Um feliz sábado a todos. Eu espero que vocês estejam me vendo e me ouvindo. Irmãos, eu quero dizer que nós estamos aqui pela fé, viu? Nós estávamos montando esta live, os equipamentos. Estávamos com problemas técnicos. E foi foi aos 45 do segundo tempo, posso dizer a vocês. Mas a gente persistiu, tínhamos alguns planos B, mas graças a Deus deu certo, né? Se vocês tiverem algum problema, podem comentar aí na live, que a gente está com o Matheus aqui. O pessoal, eles estão monitorando, eles vão responder. Se der algum problema, avisa a gente, tá bom? Que a gente corre aqui para consertar. Irmãos, mais uma vez feliz sábado, nossa primeira live de Vila em Oconé. Graças a Deus está tudo funcionando. Então, nós vamos começar aqui o sermão em breve, em instantes. Obrigado porque você está aqui. Compartilhe com as pessoas o link da nossa live, para que mais pessoas assistam, para que mais pessoas possam receber a palavra de Deus hoje. Tudo bem? Bom, nós estamos fazendo essa live, todos sabem, com esse problema da pandemia do Covid-19. Nós não podemos nos juntar mais, não podemos mais dar aquele abraço, aquele aperto de mão. Então, por enquanto, nós iremos transmitir os nossos sermões por aqui. Então, curta a nossa página de Age Vila em Oconé e convidem seus amigos também. Irmãos, eu gostaria de lembrar vocês com relação aos dízimos e ofertas, né? Vocês estão em casa, vocês não estão aqui, não vão colocar o seu dízimo aqui na salva. Mas a igreja tem uma ferramenta chamada 7Me, que você pode fazer a sua doação. Você tem aqui algumas outras opções, transferência, né? Porque o dízimo e oferta nós sabemos que é de Deus, não é nada da nossa igreja, ok? Nós vamos soltar agora o Pro Vai e Vede de hoje, tudo bem? Que vocês assistam e meditem neste vídeo, nesta mensagem, ok? Provai e vede. História de hoje: de mineiro a chefe. Oyum é uma região localizada a 4.000 metros de altura, nas montanhas do Peru. Este é o Máximo, empregado de uma mina de carvão, e que está prestes a tomar uma decisão importante em sua vida. Boa tarde. Engenheiro, eu queria conversar com o senhor. Eu quero ser adventista do 7º dia, engenheiro. E tomei a decisão de servir a Deus junto com a minha família. E quero, na verdade, parar de trabalhar aos sábados. Gostaria que o senhor me liberasse aos sábados. Olha, meu estimado, a empresa precisa de pessoas que possam trabalhar em tempo integral, todos os dias da semana. Agora, se o senhor quer ser adventista, quer ir à sua igreja, por mim tudo bem. Mas aqui não. O senhor está despedido. Pode se retirar. Com muita tristeza no coração, Máximo desceu a montanha, sabendo que a partir daquele dia já não teria trabalho. Como poderia manter a sua família? A empresa não pagou tudo o que lhe era devido, e por se sentir vítima da injustiça, buscou um advogado para que o representasse num julgamento. Ele não o conhecia, mas infelizmente não tinha mais opções naquela cidade tão pequena e afastada dos grandes centros urbanos. Dr. Miguel, eu vim aqui para contratar os seus serviços. Seu Máximo, eu revisei os seus papéis e acho que o senhor pode entrar com uma ação para receber tudo o que tem direito pelos anos trabalhados. Então, seu Máximo, podemos entrar com uma ação na justiça agora mesmo. Está de acordo? Sim. Conforme o combinado, o senhor deve pagar pelo meu trabalho
a quantia de R$8.000. O senhor tem o dinheiro? Tenho sim. Máximo não consultou a Deus para tomar aquela decisão. Acreditando que estava fazendo o correto, atuou por conta própria. Aquele advogado atuou de má fé. Não entregou os papéis na justiça e se mudou para Lima, levando todo o dinheiro de Máximo. Muito triste e sem saber o que fazer, Máximo subiu a encosta de uma montanha e implorou a Deus por misericórdia. Sua família estava sofrendo, e a filha mais velha, ao vê-lo sem trabalho, algumas vezes foi muito dura com ele. Ô pai, até quando você vai ficar sem trabalhar? Eu só te vejo deitado no sofá vendo televisão. O senhor acha que vai pagar os meus estudos com o quê? Como a gente vai conseguir viver? O senhor tem que fazer alguma coisa, pai. Não pode ficar assim, não. Pelo menos, aprende a cozinhar. E sai pela rua vendendo comida para que possamos ter uma vida decente. Máximo, a nossa filha tem muita razão, porque você já está sem trabalho há muito tempo. Acho que ela nos deu uma boa ideia e eu vou te ajudar, tá bom? Máximo trabalhou como mineiro durante toda a sua vida. Como ele faria o que sua filha disse? E aprenderia a cozinhar de um dia para o outro? Atualmente, ele e sua esposa saem todos os dias para vender comida pelas ruas da cidade. Eles ganham mais com este trabalho do que ganhavam com um salário de mineiro, sem contar que eles têm a garantia de não ter que trabalhar aos sábados. A história de Máximo talvez seja parecida com a sua. Na simplicidade desse testemunho, aprendemos duas lições. Diante de uma situação inesperada de desemprego ou de ter que recomeçar uma vida, busque a Deus em primeiro lugar. Se humilhe diante dele e, a partir daí, busque um trabalho que esteja ao seu alcance e se capacite para realizá-lo. Irmãos e amigos, agora chegou a hora de participar de um momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Deus os abençoe. Provai e vede. Feliz sábado aos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para que possamos transmitir o culto desse sábado para você que está aí em casa. A gente estamos distante, né? Mas a gente estamos conseguindo fazer o melhor. Vamos cruzar nossas frontes, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez aqui na sua Santa Casa de Oração, para que possamos nos reunir e falar sobre o seu amor. Venha também abençoar os dízimos e as ofertas que foram doadas e que o Senhor possa estar no comando. Isso eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse foi o momento de dízimos e ofertas. Você não deixe de ofertar para Deus, mantenha o seu pacto com Deus, né? A igreja tem ferramentas para isso. Se você tiver dúvida em como fazer, se dá para transferir, usar o 7Me, pode comentar na nossa live que a gente vai ajudar vocês, tudo bem?
Bom, nós estamos já com o horário para o nosso culto. Nós temos aqui um convidado muito especial de nossa igreja. Creio que todos vocês conhecem, ou a maioria conhecem, que é o nosso irmão Gaspar. Nosso irmão Gaspar, ele é membro aqui de nossa igreja de Vinhoconé. E ele vai trazer a palavra de Deus para nós. Pode vir aqui, Gaspar. Esse é o nosso irmão Gaspar. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E agora ele vai repartir o pão conosco. Então, os próximos momentos que se seguem, fica com você. Que Deus te abençoe. Bom dia a todos, um feliz sábado. É um prazer para mim estar aqui nessa manhã para juntos compartilharmos desse tema, a qual já está relacionado aí na live, que é a grande pandemia que estamos passando. E diante dessa pandemia, aonde estamos? Em que parte estamos nos eventos finais? Eu gostaria de agradecer às pessoas que estão aqui, né? Cleito, Mateus, Adilson, Paulo, a minha eterna companheira Solange, que está aqui também. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão aí em casa me ouvindo, me assistindo. Em especial também gostaria de fazer um agradecimento ao irmão Cláudio, porque eu estava de plantão essa noite e eu tinha comentado com ele que se a noite fosse muito traumática lá no hospital, como teve muitas passadas aí que foram, eu ia pedir para que ele me substituísse. Mas ontem ele me disse: eu vou estar orando por você, irmão Gaspar, para que sua noite seja tranquila. E as orações dele surtiram efeito, porque a noite, graças a Deus, foi tranquila em relação a outras que tivemos. Nós tivemos apenas um óbito, né? A gente fala apenas, é triste, mas teve um óbito pela manhã, vítima do Covid-19, mas há 3 sábados atrás, em um plantão de 24 horas, nós tivemos 14 óbitos vítima do Covid-19. Por isso que eu decidi trazer esse tema para os irmãos nessa manhã. E antes de abrirmos a palavra de Deus e começarmos a compartilhar, eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Oremos. Ó grande Deus, te agradecemos, Senhor, pelo teu carinho e pelo teu cuidado por cada um de nós em mais uma semana. Te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Diante deste mundo, ó Deus, de insegurança, nós cremos em Ti e por isso aqui estamos. Perdoe os nossos pecados e nos dê o entendimento e a sabedoria dos altos céus para explanarmos essa mensagem e compreendermos. Por Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, o que estamos vivendo agora? Aonde estamos? Em que parte estamos dos eventos finais diante dessa pandemia? Eu confesso aos irmãos que me preocupei com algumas mensagens que recebi nas últimas semanas. Mensagens essas que algumas afirmativas, outras em dúvidas e outras as pessoas sem saber realmente onde estão, o que fazer daqui para frente. Dentre essas perguntas e questionamentos que recebi nessas mensagens, uma delas dizia: Deus está prejudicando a terra. Deus está castigando a terra. Era uma delas. Outras
as pessoas perguntando: a porta da graça já se fechou com essa epidemia? O fim é amanhã? As 7 pragas já estão caindo? As pessoas completamente sem rumo. E a última me deixou mais preocupado ainda, porque não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Quando uma pessoa me disse: mas antes que tudo isso aconteça, é necessário que surja o homem da iniquidade. Isso me preocupou, queridos. Por quê? Porque quando ouvimos isso de pessoas que não professam a mesma fé que nós, é até compreensível. Mas quando ouvimos isso de pessoas com 10, 15, 20 anos de adventismo, isso nos preocupa. Por que nos preocupa? Porque a Bíblia é clara em responder essas perguntas, esses questionamentos. Então está faltando um pouco mais de acompanhamento bíblico. O tempo da graça se fechou com essa pandemia? Claro que não. O fim é amanhã? Talvez pode ser para mim, para você, mas existe uma ordem cronológica até a volta de Cristo. E é justamente essa ordem cronológica dos eventos finais que vamos falar hoje, para que os irmãos fiquem atentos a todos os acontecimentos que estão por vir. Deus está castigando a terra? Claro que não. E quando é perguntado, quando é afirmado que antes que tudo isso aconteça, o homem da iniquidade precisa aparecer, queridos, ele já está no nosso meio. Queridos irmãos, o que estamos vivendo agora, nesse exato momento, com essa pandemia, é o que está relatado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. E eu peguei 3 versículos de Lucas, do capítulo 21, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa manhã. Lucas, capítulo 21, 3 versículos aqui. O 9, o 10 e o 11. E a palavra de Deus nos diz, Lucas capítulo 21, versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Queridos irmãos, o Evangelho é claro. O que nós estamos vivendo é justamente isso que a palavra de Deus vem nos falando. Epidemias, guerras, terremotos, fomes, violência, o amor esfriando, a iniquidade aumentando. Tudo são profecias bíblicas que você, crendo ou não, irá acontecer. Você estando preparado ou não, irá acontecer. Como essa pandemia. Foi pego quase que todos desprevenidos. E a palavra de Deus é claro que epidemias iriam surgir. Agora, o que virá após isso? Algumas coisas que nós vamos mencionar aqui, irmãos, é a base da luz da palavra de Deus e a luz do espírito de profecia. Óbvio que eu não vou falar todos os versículos, todas as passagens, porque nós iríamos ficar aqui muito tempo. Porém, se caso você que me ouve, que me vê, você se interesse por esse tema, por aquilo que for dito aqui, eu estou à disposição para imprimir esse material e te fornecer.
que com certeza isso vai ser de grande poder para o seu crescimento espiritual. Após, porque nem tudo isso que nós falarmos aqui acontecerá em seguida. Muitos acontecerá uma ocasião junto com a outra, um fato junto com o outro. Por exemplo, nós falamos que nós estamos vivendo aqui Mateus 24, com essa pandemia, Marcos 13 ou Lucas 21. Após isso, o Evangelho, ou junto com isso, o Evangelho é pregado a quase todo mundo. Não a todo mundo, a quase todo o mundo. Pode ser que isso já está acontecendo, e já está acontecendo. Em seguida, a união da igreja. O Espiritismo, junto com o protestantismo, eles vão se unir. E vai começar a ocorrer grandes milagres dentro das igrejas, dentro do Espiritismo. E nós temos visto isso. Como as igrejas estão cheias hoje em dia em virtude de curas. Curas que, segundo, como disse no início, à luz da palavra de Deus e à luz do Espírito de profecia, são obras através de anjos caídos. O catolicismo, seduzido pelos milagres visto no protestantismo e no espiritismo, ele vai se unir, formando a tríplice apostasia. Catolicismo, espiritismo e protestantismo. Desastres naturais vão começar a intensificar aqui na Terra. As religiões unidas, então, elas vão começar a intervir na política americana, na política dos Estados Unidos, para que novas leis sejam feitas. Começam as discussões sobre a mudança da lei. E óbvio, os guardadores dos mandamentos, eles vão se opor, os guardadores da lei, em resumo, os adventistas do sétimo dia, eles vão se opor. Eles vão condenar, então, a seita adventista, que será chamada assim, já é chamada por muitos. Vão condenar a seita adventista, e o domingo se torna, então, o feriado público obrigatório. Muitos adventistas que suportarem até lá serão despedidos dos seus trabalhos. Por quê? Porque será instituído o dia de trabalho de segunda a sábado e o domingo feriado público, descanso mundial. E além disso, os adventistas, os guardadores da lei, ficarão privados de comprar e de vender. O decreto, então, ele se torna algo mundial. Começa, então, o derramamento do Espírito Santo. A chuva serôdia. Isso, irmãos, que eu estou falando são a ordem cronológica dos eventos finais. Para que muitos não comecem a achar, como disse no início, que a porta da graça se fechou, que Deus está castigando o mundo com essa pandemia, que eu não tenho mais chance, que você não tem mais chance, que as igrejas não vão abrir mais. Enfim. Começa o verdadeiro Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo. Aí sim, a volta de Jesus será anunciada a todo o mundo, de maneira geral. Porém, os líderes mundiais e as igrejas caídas dirão que esse anunciamento da volta de Cristo é obra
satânica. Muitos adventistas farão milagres para provar que são o povo de Deus. Milhares de cristãos que estão nas igrejas caídas compreenderão a verdade e deixarão estas igrejas. É o alto clamor: sai dela, povo meu. Os judeus que até então não criam, não acreditavam em Cristo, se unem aos adventistas e aceitam a divindade de Cristo. Partes dos muçulmanos e pagãos aceitam que a mensagem adventista é verdadeira. E cada pessoa toma a sua decisão. Ficar ao lado de Deus e dos mandamentos e do dia santo, ou ao lado do Estado, do governo, das igrejas e do domingo. Aí é o selamento, irmãos. O Evangelho termina de ser pregado a todo mundo. O Evangelho terminando de ser pregado a todo mundo, o que acontece? Fecha-se a porta da graça. Acaba-se a graça e a oportunidade de salvação. Vejam vocês a ordem cronológica. Começa então a cair as 7 pragas após o fechamento da porta da graça. Mas as 7 pragas, que muitos acham que essa pandemia já são as pragas, uma das 7 pragas que estão caindo. E não é verdade. Começa a cair as 7 pragas após o fechamento da porta da graça. E sobre quem que vai cair as 7 pragas? Sobre aqueles que quebram os mandamentos de Deus e não têm a fé em Jesus. Queridos irmãos, olha que controvérsia. Quando Cristo aqui esteve no mundo, a maioria das pessoas guardavam ou professavam guardar os mandamentos, mas não acreditaram em Cristo tanto que o mataram. Hoje em dia, qualquer pessoa que você perguntar, a grande maioria das pessoas dizem: eu creio em Cristo, mas não guardam os mandamentos. Antigamente guardavam os mandamentos, mas não acreditavam em Cristo. Hoje creem em Cristo, mas não guardam os mandamentos. Só estarão livres das 7 pragas aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Cristo Jesus. Fome e pestes atingem as cidades. Os santos fogem para as cidades pequenas. Olha que interessante, irmãos. Isso tudo baseado em Apocalipse, Daniel, espírito de profecia. E eu acho interessante esse texto que está em Apocalipse 14, 12, Apocalipse 16. Os santos fogem para as cidades pequenas. Eu tenho 21 anos de adventista. Posso dizer isso. E quando eu entrei na igreja 21 anos atrás, eu comecei a ver pessoas fugindo para cidades pequenas. E aí aquilo me incomodou na época. E eu começava a perguntar para aqueles mais antigos de igreja, por que as pessoas estão saindo, fugindo para cidades pequenas? E aí muitos diziam: olha, Gaspar, eles estão porque na Bíblia está escrito isso. E aí eu me perguntava, mas será que o tempo é esse de fugir? Esse é o tempo de sair? E aí nós vemos, pela ordem cronológica, qual será o tempo de sair. Aquele, óbvio, que tem condições hoje de se manter numa cidade menor, sem o extremo pecado e poluição que há nas cidades grandes, melhor. Mas qual foi o resultado de eu ver aquelas pessoas saindo para as cidades há 21 anos atrás? 4, 5 meses depois eles estavam voltando e dizendo: eu estava morrendo de fome lá, não tinha nada para eu fazer. Por quê? Porque era o tempo dele, não era o tempo de Deus. Segundo a ordem cronológica, haverá esse tempo. Em seguida, Satanás se disfarça de Jesus Cristo e afirma que mudou
a lei de Deus. E o mundo inteiro o segue. É aprovado então o decreto de morte contra os santos que não estão recebendo as pragas. Irados, a tríplice apostasia, catolicismo, espiritismo e protestantismo. Eles vão aos líderes e dizem, e pedem, convence-os, para que esse povo, esses guardadores do sábado, eles são os causadores das 7 pragas que estão caindo. E é necessário que eles sejam mortos para que as pragas cessem. O mundo entra em estado de sítio. Tudo aquilo que você tem, você vai perder. Sua casa na praia, sua casa no campo, seu carro, o seu direito de ir e vir. Você vai perder. Os santos fogem para mais longe. Por isso que o Clube de Desbravadores, ele treina, prepara os jovens, crianças e até mesmo os adultos, aqueles que queiram, a se preparar para um dia fugir para lugares que talvez nós não vamos ter que ser ajudados talvez por ninguém, apenas o auxílio celestial. No momento da aplicação do decreto de morte, ocorre o grande terremoto e pedras de gelo de aproximadamente 35 quilos caem do céu. O selo de Deus, o 4º mandamento, aparece nos céus. Os ímpios percebem que não lutaram contra os guardadores dos mandamentos. Eles não lutaram contra os adventistas. Eles lutaram contra o próprio Deus. A união demoníaca tríplice, apóstata, se quebra. Os habitantes da terra se enchem de pesar porque os santos não foram atingidos pelas pragas, nem pelo terremoto e nem pela chuva de pedras. Enfurecidos, eles invadem as igrejas e assassinam os padres e os pastores que enganaram eles, dizendo que o domingo era o verdadeiro dia de guarda. E em seguida, irmãos, eu não vou me prolongar muito, os irmãos já sabem. Eis que aparece uma nuvem no céu, no formato de um punho de mão fechado. E essa nuvem vai aumentando. É a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com milhares e milhares de anjos ao som de trombetas. E os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. E nós, se formos nós, ou os vivos que estiverem lá, subirão, os justos vivos, subirão para o encontro com Cristo nas nuvens. E os ímpios morrerão ao ver a glória, não suportarão a glória de Cristo. Morrerão, ficarão mortos por 1000 anos. O tempo em que Satanás estará preso aqui nesse mundo, porque não vai ter quem tentar. Os justos estarão reinando com Cristo por 1000 anos. E após 1000 anos, a Nova Jerusalém desce. Os ímpios tornam a viver e serão enganados pela última vez por Satanás. E eles tentam invadir a cidade santa, a Nova Jerusalém. E ali eles reconhecem que Jesus Cristo era o único e verdadeiro Filho de Deus. O único Senhor e Salvador. Fogo e enxofre caem do céu. E é destruído pecado e pecador. Eu gostaria que os irmãos compartilhassem comigo o livro de Apocalipse, no capítulo 21.
O livro de Apocalipse, no capítulo 21. E a partir do versículo 12. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 12. A palavra de Deus nos diz: Perdão, irmãos, é o capítulo 21, a partir do versículo 1, perdão. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mal já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugarás dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Queridos irmãos, eu não sei se estaremos presentes em todas essas passagens que vimos da ordem cronológica dos eventos finais. Mas a única certeza que eu tenho, e é nela que eu creio, e eu espero que assim você esteja também, é que estejamos preparados para tudo isso que está para acontecer. E que principalmente estejamos fortes. Mas fortes em quê? Fortes em Cristo Jesus. Uma outra mensagem, por que eu falo fortes em Cristo Jesus? Porque uma outra mensagem que eu li recentemente, nas últimas semanas, também me incomodou. Quando eu li uma mensagem que dizia assim: corre o risco, era mais ou menos assim, corre o risco de muitos esfriarem porque a igreja está fechada. Queridos irmãos, a sua força está onde? Está na igreja aberta? A sua força está no seu cargo? A sua força está em um microfone, em um púlpito, em a igreja cheia? Aí está a sua força? Se sua força estiver aí, e se a igreja não abrir mais, você vai se perder? A sua força tem que estar em Cristo Jesus. Eu conheci um jovem que ele dizia: eu quando canto no quarteto, eu me sinto forte. Acabou o quarteto. E agora? Saiu da igreja? Acabou a força dele? Está perdido? Queridos irmãos, independente da igreja estar aberta ou não, você tem que estar forte em Cristo Jesus. Se você está apegado à igreja, ao cargo, ao púlpito, ao microfone, se isso é a sua fortaleza, se isso terminar, como vai ser a sua situação? Eu tenho orado por aqueles que às vezes estão em casa nesse período, sozinhos. Eu, graças a Deus, tenho na minha residência, no meu lar, a minha esposa adventista, as minhas filhas adventistas, o candidato a genro, que diz que esse ano deixará de ser candidato e passará a ser oficialmente genro, também adventista. E nesse período que ali estávamos, nós fizemos uma escola sabatina muito boa, queridos, muito produtiva. Assistíamos o culto pelo Facebook, pelo YouTube ou pela Novo Tempo. Conversávamos ali, discutíamos depois sobre o culto.
Fizemos até JA em casa, muito bom. Agora, e aqueles que estão só? E essas pessoas que eu tenho orado? Que às vezes se sente sozinho, não tem o apoio do marido, não tem o apoio da esposa, dos filhos. E nessa época, eu acho que se torna mais difícil. Eu tenho orado por essas pessoas. E que Deus possa fortalecê-los a cada dia mais. E queridos irmãos, diante dessa pandemia que estamos passando, e eu digo a vocês, não está sendo fácil. Eu estou na linha de frente, e eu falo que eu estou na linha de frente duplamente, porque eu trabalho em 2 hospitais. Como disse no início, nós tivemos plantões lá difíceis, queridos. Eu tenho um colega que passa o plantão para mim no hospital. Eu chegando ao plantão um dia, ele estava fazendo uma inalação, tomando uma inalação, se sentindo falta de ar. Ele acreditava que era apenas um efeito da vacina da gripe que ele tinha tomado. 2 dias depois, ele estava com uma febre que não parava de tremer. 2 dias depois, ele estava internado. 1 dia depois, ele já estava na UTI. Colega que passa o plantão para mim lá no hospital tem 50 anos de idade. Enfim, está difícil, queridos. Como disse no início, 14 óbitos tivemos há uns 3 sábados atrás. Que, diante disso, irmãos, que possamos nos apegar ao Senhor e Salvador Cristo Jesus. Se tiver que passar, passaremos em Cristo. Se de repente não tivermos que passar, não iremos passar, mas em Cristo Jesus. Porque quando estamos com Cristo Jesus, tudo é lucro, inclusive a morte. Eu agradeço aqui aos que me convidaram para estar aqui, agradeço a você de casa, que tirou o seu tempo para ouvir a palavra de Deus nesta manhã de sábado. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e lembre-se, em Cristo tudo é lucro. Vamos orar. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, e o Senhor tem cuidado de nós até aqui, mesmo nós sem termos merecimento. Ó Deus, ajude-nos a superar as dificuldades que este mundo tem causado a nós, este mundo de pecado, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados e ajude-nos a fazermos uma consagração contigo, para que possamos, se tivermos que viver todos os segmentos da ordem cronológica, que aqui falamos dos eventos finais, ao lado de Ti, Senhor. Em especial, ó Deus, abençoe aqueles que se sentem só, não têm um apoio talvez familiar, que o Senhor tenham essas pessoas nos seus braços de amor, para que eles sintam fortalecidos e possam caminhar essa jornada rumo a Canaã celestial. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de agradecer em nome da igreja ao Gaspar por ter feito um sermão maravilhoso como foi este. Irmãos, nossa primeira transmissão, eu creio que foi tudo bem e a palavra de Deus chegou a muitas pessoas neste momento, né? Muito obrigado, Gaspar, por ter vindo aqui conosco. Irmãos, nós estamos encerrando agora o nosso culto divino neste momento. Gostaria de deixar aqui apenas alguns recados com relação aos cultos de domingo e de quarta-feira. O culto de domingo e de quarta-feira nós também vamos providenciar a transmissão, né? Porém a gente vai usar o aplicativo Zoom, porque com o Zoom, né, nós podemos ter a interação com mais pessoas. Se você quiser fazer algum comentário, fazer um pedido de oração, fazer um agradecimento, você consegue fazer também.
Então, se você quer participar deste culto pelo Zoom, comenta aqui na nossa live que a gente vai te passar mais detalhes. Nós temos um grupo também de WhatsApp de nossa igreja, tá? E nós vamos te dar todas as orientações, ok? Então, amanhã nós teremos o nosso culto de domingo, né, a partir das 20 horas. E na quarta-feira, amanhã é às 19 horas. Domingo às 19 horas. E na quarta-feira às 20 horas, ok? Irmãos, muito obrigado. Que vocês estejam bem em suas casas, seguros e com muita saúde. É o que desejamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. E até amanhã a todos vocês. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça